Olá, eu sou o Makorati e eu vou continuar apresentando os conceitos sobre o Git e o GitHub e como utilizá-los na prática. Nesta semana nós veremos o Git Stash. Imagine que você tem um repositório que pode ter sido clonado ou criado e que você criou uma nova branch para incluir novas funcionalidades, com o nome aqui nova branch. Aí você realizou algumas modificações nos arquivos, mas não fez o commit. E agora, por algum motivo, você precisa interromper o seu trabalho que você está fazendo aqui nessa branch para fazer uma correção urgente em uma outra branch ou fazer um teste numa outra branch. Mas você ainda não finalizou o trabalho atual que você está fazendo aqui na nova branch. E você não quer fazer o commit agora porque você está no meio do trabalho. Então o que você vai precisar fazer? Você vai ter que voltar para a branch main, criar uma nova branch para corrigir o bug que eu estou chamando aqui branch bug. Após você fazer a correção do bug, você tem que voltar para a nova branch e continuar o trabalho. Então, como é que você pode fazer isso sem perder o que você fez? É aqui que o Git Stash entra em cena e nós veremos como utilizar esse recurso a seguir. Então, o Git Stash, ele é um comando do Git que permite salvar o estado atual do seu diretório de trabalho e do índice, deixando o seu diretório limpo para que você possa mudar de branch ou fazer outras tarefas. Ele atua como um marcador de posição que arquiva temporariamente as alterações que você fez na sua cópia de trabalho para que você possa trabalhar em outra tarefa e então voltar e reaplicar as alterações mais tarde. Então o Git Stash ele vai criar um novo stash que é basicamente um snapshot, um instantâneo das suas alterações. E esse stash vai ser armazenado numa área especial do Git. Então vamos entender como isso funciona a seguir. Então nós podemos dizer que existem 4 áreas principais no Git. O Working Directory, que é a sua área de trabalho, onde você trabalha diretamente nos seus arquivos. É aqui que você faz as edições e as alterações no código. Então, quando você clona um repositório ou cria um novo repositório, o conteúdo desse repositório é copiado para o seu Working Directory. É nesse diretório que você pode adicionar, modificar ou remover arquivos. A outra área é a área Index, ou também conhecida como Staging, ou área de stage. Essa área é uma área intermediária entre o Working Directory e o Repository, que é a outra área que veremos a seguir. Então essa área é como um estágio antes de você efetivamente salvar as alterações. Então quando você decide que as alterações que você fez aqui no Working Directory estão prontas para serem salvas, você as adiciona ao index usando o comando git add, seguido aqui do ponto ou então do arquivo que você pretende comitar. A outra área é o Repository, que é onde o histórico completo do seu projeto é armazenado. Então, cada commit que você faz vai criar um novo snapshot do seu projeto em um determinado ponto no tempo. E o repositório ele é dividido em 2 partes principais. Eu tenho o repositório local, armazenado na sua máquina local, que contém o histórico completo do seu projeto. E eu tenho o remoto, que é armazenado em um servidor como GitHub, GitLab ou Bitbucket, que serve como um backup e permite que você colabore com outras pessoas. E a outra área é a área Stash, que é a área de armazenamento temporário para suas alterações. Ela é como um rascunho que você pode salvar e restaurar mais tarde. Então, quando você usa o comando git stash, as alterações do seu Working Directory e do index são salvas em um stash. Isso permite que você volte a um estado limpo do seu projeto sem perder essas alterações. Aí você pode aplicar o stash novamente quando quiser, né? Usando um comando que nós veremos a seguir, que é o git stash pop. Assim, quando você faz alterações no Working Directory e adiciona ao index usando o git add, você está preparando as alterações para serem comitadas no repository. Então, ao dar o commit, as alterações são enviadas para o repositório e são registradas.
E quando você usa o comando git stash, as alterações do Working Directory e Index são movidas para o stash, permitindo que você limpe o Working Directory. Ou seja, o comando git stash, ele pega as suas alterações não confirmadas, tanto as preparadas quanto as não preparadas, e as salva para uso posterior, e então as reverte da sua cópia de trabalho. Então é assim que funciona o stash, através do comando git stash. Então, a seguir, eu vou apresentar os principais comandos relacionados aqui com o git stash. Eu tenho o comando git stash, que vai salvar as mudanças atuais, não comitadas, e as preparadas também na stash, na área de stash, né? E restaura o estado limpo do repositório, da sua Working Directory. Você pode salvar a stash com uma mensagem específica, usando o comando git stash save e a mensagem. O comando git stash --all, ele salva as alterações de todos os arquivos, inclusive os arquivos ignorados. O comando git stash list vai listar todas as stashes salvas numeradas como stash e aqui o número da stash, que é o índice da stash. Aí, se você tiver mais de uma, ele vai ter stash um outro índice e assim por diante. O comando git stash show mostra as diferenças entre a área de stash e o head. Git stash apply, ele aplica a stash mais recente e não remove a stash da lista na área de stash. Quando você retorna ao diretório e você quer aplicar as alterações, você usa o comando git stash apply sem remover a stash da lista. Então isso aqui vai aplicar a stash mais recente. Se você quer aplicar uma stash específica, você tem que identificá-la com stash e o índice da stash. Já o comando git stash pop, ele vai aplicar a stash mais recente e vai remover essa stash da lista da área de stash. O comando git stash drop vai remover a stash mais recente da lista. Se você quiser remover uma stash específica, basta você identificá-la com stash e o índice da stash. E o comando git stash clear vai remover todas as stashes da lista da área de stash. Então, a seguir, nós veremos as boas práticas ao usar o git stash. Embora o git stash seja uma ferramenta poderosa para alternar rapidamente entre contextos e salvar alterações temporárias, é importante ter cuidado ao usá-lo para evitar perda de dados ou confusões no gerenciamento de mudanças. Então aqui vou relacionar boas práticas que você deve usar. Sempre nomeie as suas stashes com descrições claras. Você pode usar o comando git stash save e uma mensagem para fazer isso. Evite armazenar alterações por longos períodos na stash. Isso pode gerar confusões, né? Verifique regularmente as stashes salvas usando o comando git stash list para ver se você não está com muitas stashes, né, por um longo período. E resolva imediatamente quaisquer conflitos que surgirem quando você for aplicar a stash usando git stash apply sem remover da lista ou usar o git stash pop, que vai remover a stash da lista. Se ocorrerem conflitos quando você aplicar esses comandos, procure resolvê-los imediatamente, não deixar para fazer isso depois. E monitore os arquivos não rastreados ao usar stash, incluindo, se necessário, com as opções git stash-a ou git stash-u. O motivo disso é o seguinte: o git stash ele só salva as alterações feitas nos arquivos que estão no diretório de trabalho atual. Se você tiver arquivos fora da área de trabalho, como submódulos ou arquivos ignorados, eles não serão salvos, a menos que você especifique explicitamente o comando include untracked ou --all. Então agora nós vamos para a parte prática, onde nós vamos mostrar como usar na prática o git stash. Então agora eu vou abrir aqui um prompt de comando. Se você quiser, você pode usar o git bash, que é o aplicativo que eu já mostrei, né, que é instalado quando você instala o git. Eu vou usar aqui, a minha linha de comando, o meu prompt de comando aqui no meu ambiente Windows. E eu já criei uma pasta, né, chamada git stash dentro da pasta projeto no meu Drive D aqui, aonde eu vou fazer toda a prática dessa aula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui, um repositório, git init. Então, inicializei o repositório, eu vou dar um dir /a, tá aqui, o meu repositório já foi inicializado.
Então agora eu vou começar a trabalhar nesse repositório. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar um arquivo aqui, eu vou chamar aqui, ó, primeiro arquivo. Estou usando o comando echo pipeline aqui e vou salvar ele aqui num arquivo 1.txt. Pronto. Então nesse momento, ó, eu tô aqui na branch master e aqui eu já criei um arquivo, não fiz nenhum commit, né? Então eu vou fazer isso. Eu vou dar um comando git add, colocar um ponto aqui. Agora se eu der um git status, ele já vai me falar que o meu arquivo, ó, eu coloquei ele na área de staging, passei ele para o index e agora eu vou dar um git commit com uma mensagem. Primeiro commit. Pronto, tá aqui, ó, o meu primeiro commit. Vamos ver aqui o log, primeiro commit. Então agora eu vou criar uma nova branch para implementar uma nova funcionalidade aqui nesse repositório. Então eu vou dar git checkout -b, vou colocar aqui o nome novo recurso, é o nome da branch que eu vou criar. Quando eu uso esse comando, ó, ele já me posiciona na nova branch, que é chamada novo recurso. Olha lá, eu estou na branch novo recurso. Então aqui eu estou trabalhando agora numa outra branch. Então eu vou criar aqui, ó, segundo arquivo, vou salvar isso no arquivo 2.txt e aqui eu vou criar o terceiro arquivo. Estou trabalhando aqui na branch novo recurso. Então se eu der um dir, ó, tá aqui os meus 3 arquivos. Vou limpar tudo, vou dar um git status. Então olha aqui eu tenho os 2 arquivos que foram criados. Eu vou fazer o seguinte, vou incluí-los aqui na área de staging. E vou dar um commit aqui, git commit -m, vou colocar aqui, ó, segundo commit. Muito bem, então agora eu vou criar aqui, ó, uma alteração no arquivo 2, vamos supor que eu estou trabalhando aqui, né, nessa branch. Então, ó, alteração, arquivo 2, arquivo 2.txt. Muito bem, então se eu der um dir aqui, eu dar um git status, ó, eu tenho aqui o meu arquivo 2 que foi modificado. Então agora eu preciso parar o meu serviço para corrigir um bug e tenho que fazer isso numa outra branch. Então como eu posso fazer isso aqui? Então aqui eu vou limpar a tela, ó, vou dar um git log --online. Eu já tenho 2 commits, ó, atualmente eu estou trabalhando aqui, eu fiz uma modificação, mas eu preciso parar o meu trabalho aqui e fazer um serviço em outra branch. Então aqui que eu vou usar o git stash. Aqui ele me deu a seguinte mensagem, ó. Saved working directory in index state WIP on novo recurso. Então essa mensagem confirma que o estado do diretório de trabalho e o estado do índice foram salvos. Ou seja, todas as alterações que você fez nos arquivos, mas que não haviam sido comitadas, foram colocadas numa área de stash temporária. Aqui, ó, o WIP, um novo recurso, significa Working in Progress, trabalho em andamento. Isso está indicando que as mudanças salvas estavam relacionadas ao trabalho em progresso na branch novo recurso, que é a minha branch. Ó, vou dar um git branch aqui, ó. É a branch onde eu estou trabalhando, ó lá, novo recurso. Aqui eu tenho o hash do commit, mais recente, né? Na branch novo recurso. E o segundo commit aqui é a parte da mensagem referente à mensagem do commit associada a esse hash aqui. Então, o que aconteceu aqui? O comando git stash salvou todas as suas alterações, arquivos modificados, adicionados ou removidos, numa área de stash temporária. Então agora, ó, eu vou limpar aqui e vou dar um git status. Olha aqui, ó, nothing to commit. O diretório de trabalho agora está limpo e as suas mudanças estão seguras no stash. Então agora eu vou retornar para branch master, vou dar git checkout master. Estou na git master, ó, vou dar um git branch aqui, ó lá. Estou na master. Agora eu vou criar uma nova branch para corrigir o bug. Ó, git checkout -d, vou chamar de corrigir bug. Estou na branch corrigir bug. Então agora eu vou limpar a tela aqui, vou dar um dir, ó, vou fazer o seguinte. Vou fazer uma alteração aqui, criando aqui, ó, criando um novo arquivo. Arquivo 4.txt. Então criei um arquivo aqui, vou dar um dir, ó, ele está criado aqui, vou limpar. Agora eu vou incluir essa mudança aqui na área de staging. Vou dar um git status, vou dar um commit. Supondo que eu corrigi o bug aqui, bug corrigido. Fiz os testes, tudo.
Pronto, terminei o trabalho aqui na minha branch corrigir bug. Então agora eu vou retornar para a branch novo recurso. Ó, git checkout novo recurso. Vou limpar, vou dar um git branch. Estou aqui na branch novo recurso. Agora se eu der um git status, ó, eu não tenho nada para comitar, porque eu salvei todas as alterações que eu tinha feito, o meu trabalho, na área de staging. Então é hora de recuperar isso. Eu posso usar o comando git stash apply. Esse comando ele vai aplicar as minhas alterações sem remover o stash da área de stash. Então, antes disso, eu vou dar um git stash list para a gente ver, ó, a lista de stash. Olha aqui, ó. Então, olha, esse comando aqui está me mostrando o seguinte, ó. Ele está me exibindo a lista de stashes. Eu só tenho um stash, ó, stash índice 0. Então, esta é a posição do stash na pilha de stash. O stash mais recente é sempre indexado aqui com o 0. Se houvesse outros stashes aqui, eles seriam indexados como stash @1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, o IP on novo recurso, esse termo IP que eu já falei, significa work in progress. Trabalho em progresso. O novo recurso aqui, ó, é o nome da branch, né? Em que você estava quando usou o git stash. Ou seja, esse stash ele foi criado quando você trabalhava aqui nessa branch, novo recurso. Aqui eu tenho o identificador, o hash abreviado do commit, e aqui a mensagem relacionada com o commit, que tem esse hash aqui. Então, como eu falei, eu posso usar o comando git stash apply. O comando git stash apply vai aplicar as minhas alterações e não vai remover esse stash aqui da lista de stash. E o comando git stash pop. O comando git stash pop vai aplicar as alterações e vai remover o stash da lista. Eu vou usar este comando aqui, ó. Vou dar um enter, ó. E olha aqui, ó. Então, este comando, ele restaura as alterações que estavam lá na área de stash e remove essas alterações da pilha. Então, agora, o seu diretório de trabalho está com o mesmo estado de antes de você ter usado o git stash. Então, ele aplica as alterações do stash mais recente, no nosso caso aqui, o stash que estava na lista, o stash com índice 0, né, ao diretório de trabalho. E, além de aplicar as mudanças, ele também remove o stash da pilha, ao contrário do comando git stash apply. Então aqui, ó, on branch novo recurso indica que nós estamos atualmente nessa branch. O changes not stage for commit aqui informa que as mudanças foram aplicadas ao diretório de trabalho. Aqui tem algumas mensagens de orientação. A seguir eu tenho os arquivos modificados. E aqui, no changes added to commit, está reforçando, né, que embora as alterações tenham sido aplicadas, você ainda não adicionou essas mudanças ao stage. Então, nós vamos precisar dar o comando git add para adicioná-la antes de poder fazer o commit. E aqui, o dropped ref stage o índice 0, ele está indicando que o stash identificado aqui com esse índice, stash @0, foi removido da pilha de stash, dropped. Não está mais disponível no stash. E esse aqui, ó, é o identificador desse stash. Então, se eu der um comando agora, ó, git stash list, eu não vou ver nada na lista de stash. Então aqui, só para concluir, eu vou limpar aqui a tela, né? Vamos dar um git add, colocar um ponto aqui, adicionar as alterações que eu estava fazendo à área de staging. Vou dar um git status, vou dar um git commit -m, aí vou colocar aqui, ó, aplica as alterações do stash. Vou dar um enter, ó. E agora, ó, eu vou dar um git status, eu concluí o meu trabalho aqui nessa branch novo recurso, mostrando assim como usar o comando git stash. Assim, esse fluxo de trabalho que eu desenvolvi aqui mostrou como o git stash permite você alternar rapidamente entre contextos, sem perder o progresso nas funcionalidades que você estava desenvolvendo. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.